Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim aqui comentar sobre a semana 2 do oitavo ano, né? O tema é Estado, Nação e Território. Mas desde já, né, peço para que vocês curtam, se inscrevam no canal, assistam também os vídeos do professor César, que faz a parte de História, que isso é muito importante para nós, ok? Vamos lá. Ele aqui ele vai falar, né, sobre Estado, Nação e Território, então eu vou começar com a definição. Ele não colocou a definição de nem Estado nem território. Ok? Então vamos começar aqui, porque acho que vai ser mais fácil. Primeiramente, território é concebido nas diversas análises e abordagens como um espaço delimitado pelo uso de fronteiras, não necessariamente visíveis, né, e que se consolida a partir de uma expressão e imposição de poder. Então aqui o território é até mais fácil da gente entender, né? Tem aí sua casa, na sua casa tem limites que vão definir até onde aquele território, né, a sua casa é da sua mãe, é do seu pai, é do seu avô, enfim, é de alguém. Então aqui sabemos que aquilo ali é território. Então um país é a mesma forma. Eles definem, né, onde vai ser a fronteira e aqui, naquela fronteira, né, para dentro ali, vai ser de domínio, né, e de soberania daquele governo. Ou seja, eles vão lá, pegam o mapa brasileiro. Você vai ver a composição onde estão as fronteiras brasileiras. Foi desenhada no mapa, né? Você foi colocada lá e aquelas fronteiras vão definir o território brasileiro, que é de soberania do Brasil. E aí você vai ver, vai ter o território uruguaio, vai ter o território argentino e assim em diante, ok? Então o território eu acho que é mais tranquilo para a gente entender. Já o Estado vai ser aqui, ó. O Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. Então aqui é importante nós não confundirmos o Estado com esses estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e tudo mais. Nesse ponto, Estado aqui, a dada definição, vai estar se falando de país, né? Que vai ser quem que vai governar aquele território. Olha lá, ele até fala aqui depois, para o Estado existir é necessário que ele possua seu próprio território e que exerça sobre este a sua cidadania, ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área a ele correspondente. Então, o que vai acontecer? O Estado brasileiro ele tem a soberania pelo seu controle, pelo seu território, então todas as decisões tomadas, sejam boas ou ruins, vêm, né, do Estado, do governo do Brasil. E, né, você vai ter a cidadania daquele lugar. Então hoje você pega ali seu RG, sua certidão, vai falar, você nasceu onde? No Brasil. Então sua cidadania é o quê? Brasileira. Então isso faz de você entender, né, também ser parte do que vai ser um Estado, do que vai ter o governo. O governo, né, então, lembrando, quando você está falando governo, está falando do Estado, ele necessita de um povo e de um território, tá bom? Então, lembrando, sempre precisa desse campo político, né, na parte governamental, como do espaço e de um povo, ok? Agora, continuando, a nação. Então, a nação consiste em um grupo de pessoas que compartilham um passado histórico e deu origem a uma identidade cultural, ou seja, tem características comuns quanto ao idioma, costumes, línguas, tradições e crenças. Essa aqui eu acho que é o mais interessante da gente pensar e entender, que é o que? A nação é o que vai explicar o que acontece em diferentes lugares do mundo. Inclusive hoje, né, está ocorrendo lá um conflito entre Palestina e Israel. Isso está tudo atrelado à sua nação. Palestina, então, até então era dono daquele território, Israel foi tomando aos poucos e aí começam os conflitos, né? Porque algum território para alguma nação às vezes é valioso, porque tem algum contexto histórico, algum contexto religioso. Já para outra nação, aquilo lá não faz muito sentido, porque não foram aqueles povos que passaram por aquele território. Então aquilo ali é somente comércio, né? Era para você estar produzindo, então ocorrem, né, diversos problemas. Ele aqui até nem mencionou, mas vai ter os curdos, vai ter os bascos, né? Vai ter diversos problemas no mundo que vêm em virtude dessa questão da nação. E principalmente com que uma nação ela não necessita de ter um Estado, de ter um governo. E ao mesmo tempo, quando a gente fala ter um Estado, é o ter o quê? É ter seu povo e ao mesmo tempo ter seu território. Então uma nação, ela vai ter seu povo, mas ela não vai ter seu território. Então ela não vai conseguir mandar ali e fazer as coisas do jeito que ela quer. E aí, consequentemente, se ela é de uma nação
e ela não tem um Estado, provavelmente alguma outra nação, algum outro Estado, com outro povo, com outro governo, está, né, mandando, né, vamos assim dizer, nela. Deu para entender? Eu espero que tenha dado, né, para entender esse significado, né, ok? E aí, né, vai ocorrer esses diversos tipos de conflito e tudo mais. Então, eu acho que é basicamente isso. Entender a nação aqui é o mais importante, porque vai ser ao longo do percurso de vocês, vocês vão conseguir, vocês vão, né, precisar estudar diversos tipos de conflitos mundiais que ocorrem muito por isso, de um povo ele não se entender com o outro, acabar que um domina o outro, e aí começam diversos conflitos, ok? Depois aqui ele vai falar do continente americano que pode regionalizar de duas formas diferentes, né, observando critérios físicos. Então aqui novamente ele misturou assuntos, né, como nos outros PETs também. Depois, né, fala aqui do contexto do critério para a América do Norte, né, América Central e América do Sul, que são os critérios físicos. Depois ele fala que observe-se outros critérios históricos e econômicos, né, que separa entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Então, a anglo-saxônica é aquela que tem a maior afinidade com a língua saxônica, né, que é do inglês. Então, por isso tem o Canadá e os Estados Unidos que predominam, né, em inglês. E já a América Latina é aquela que tem o latim, né, como a língua mãe, vamos assim dizer. Então é o espanhol, o francês e o português, ok? E aí também vamos saber dessa questão econômica, né? Os países da América Latina, eles são mais sofridos, né? Foram os países que passaram mais por exploração. Tanto os Estados Unidos como o Canadá, por ser regiões mais frias, eles não passaram pela exploração que o México, o Brasil, como a Argentina, ela passou, que era um tipo de clima diferente da Europa. Então você plantava coisas diferentes. Então tudo isso foi, né, fazendo com que essas regiões fossem sendo exploradas, e ali a América, os Estados Unidos e o Canadá não fossem, e foram, né, se tornando contextos diferentes, né, foram percorrendo, né, histórias diferentes. Aí hoje, né, e tudo sabemos que os Estados Unidos, o Canadá é uma potência, né, e já, né, os outros países da América Latina, você vira e mexe, vai ver mais conflitos políticos, briga de presidente, entra um presidente, sai, você vê mais instabilidade, né? Então vira e mexe, acontece um caso que nem da Venezuela, às vezes acontece outros problemas sociais, né? Como as drogas lá na Colômbia ou as drogas lá no México. Então tudo isso faz parte, né, da história latina, que tem, né, uma grande diferença da história anglo-saxônica, ok? Aí depois, né, no final aqui ele fala sobre o continente da África, né? É um continente que abriga países subdesenvolvidos, mais pobres no mundo, né? As condições econômicas que atualmente marcam os países pobres da África têm raízes em seu passado colonial. Então aqui é importante sabermos que a África, ela não é um país, ela não é um continente pobre, né, em termos de recursos. Só que o que acontece, como houve por muito tempo dominação europeia, aqueles países eles saíram com muitas lacunas, né? Então eles saíram com muitos vazios. Então não foram eles que chegaram ao poder, determinaram qual que seria o território de cada um. Então o que acontece ali? Muitos países da África, eles começaram a colocar tribos rivais no mesmo território. Então aí começava essa questão mais moderna. Você vai ter a votação. Então uma tribo que é maior, ela saía vencedora. A pessoa virava presidente, ela começava a atacar o outro. Inclusive isso vai ser, né, vai ter muitas disputas relacionadas aí. Então essa questão, né, de nação, até inclusive de uma se identificar de um jeito, um de se identificar de um outro. Então quando se colocou tudo isso no mesmo território, no mesmo país, para ter todo um governo único, começou-se a criar diversos problemas, né? Porque inclusive tem ali na época dos Hutus e dos Tutsis, quem estava no poder perseguia quem não estava, e aí quando o outro chegava no poder perseguia quem não estava. Então aí começa, né, algo que é basicamente quem bate, né, quem bate pode até esquecer, mas quem apanha não, né? Então a pessoa, ela apanhou, quando ela chega no poder ela quer bater de novo, e aí começa esse ciclo que vai explicar, né, o porquê da África ela ainda passar por enormes dificuldades. Ok? E além do mais, né, até hoje vai existir muita influência externa, né? Então tem muitos países que vão lá somente para explorar, né?
e tudo mais. Então acabam, né, deixando uma herança muito negativa nesse continente africano. Falando aqui para as questões, foram tudo bem tranquilas. Aqui ele te dá um conceito, realmente, lendo aqui é fácil de identificar, tá bom? A 2 aqui, novamente, essa questãozinha é muito fácil, né? Cite os dois países, então tranquilo também. A B também é muito fácil. A 3, observe, né, o mapa, então já foi aquela divisão socioeconômica, né, anglo-saxônica, América Latina. Então lá, ele vai falar sobre a regionalização, então também é muito tranquilo. Então é só ler com calma ali e ver o que está falando, né, o que encontra. Então às vezes fala assim, América do Norte e América Latina é igual. Não, América do Norte e América anglo-saxônica é igual. Não, por quê? Está faltando um país, então assim diante. E depois aqui, né, ele fala sobre o continente africano também, mas é algo bem tranquilo. Eu não vou chegar a comentar mais, porque se eu comentar mais eu acabo falando a resposta. Mas aí quem quiser, né, ver a resposta lá depois, conferir, fazer com calma e conferir se está certo, assista o vídeo de correção, ok? Peço para que vocês tenham paciência, né? É um pouco difícil fazer vídeo, ainda mais que tem que fazer um em cima do outro, então ainda não tem, muitas vezes não tem tempo de ficar editando, de ficar refazendo, né? Então peço, né, para ter um pouco de calma, né? Ainda mais eu que dou aula, né? Então se eu não desse aula seria mais fácil, mas como ainda tem esse trabalho, ainda torna-se um pouco mais difícil conciliar tempo para tudo isso, ok? Mas espero, né, estar ajudando, estou fazendo aí com enorme carinho, né, para que vocês sejam, né, ajudados, ok? Do mais, né, qualquer coisa vocês podem comentar aí, fazer comentários, sugestões, tirar dúvida e assim em diante, ok? E fica assim, bons estudos e tchau, tchau!